Deixa eu correr aqui. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Tiago, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 22 ao verso 27. O tema da mensagem de hoje é a fé que Deus rejeita. Vou estar lendo na NVT, nova versão transformadora, e hoje é a última mensagem deste capítulo, né? Hoje nós encerramos o capítulo 1. Está sendo bênção para vocês, irmãos, a exposição bíblica? Muito bom, não é? Dá uma continuação, a gente consegue entender o contexto. Eu gosto bastante, eu estou aprendendo, sendo edificado também. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a partir do verso 22 até o verso número 27. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que a ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana-se a si mesmo, e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Até aqui, vamos orar. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja, obrigado por essa oportunidade de te servirmos, te cultuarmos, te adorarmos. E neste momento nós queremos ser alimentados por Ti, queremos Te conhecer melhor, Pai. Revela-se a nós te pedimos humildemente que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos transforme à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Como eu já falei, nós estamos caminhando, né? Tem pessoas que nos visitam hoje. Nós estamos caminhando numa exposição bíblica na epístola de Tiago. O tema dessa série eu coloquei como maturidade cristã. E até aqui, queridos, Tiago, ele já nos confrontou de maneiras muito práticas. Na primeira mensagem que nós vimos, Tiago, como pastor da igreja, ele procura preparar aqueles irmãos para se prepararem para as provações, a forma como eles deveriam enfrentar aquelas provações, e eles deveriam perseverar e não desistir. Logo em seguida, na segunda mensagem, nós vimos que para passar também pelas provações, nós precisamos de sabedoria. E essa sabedoria nós podemos ter pelo simples fato de pedirmos a Deus com fé. Ele nos concede. Quando nós pedimos sabedoria para Deus e agimos, colocamos na prática, nós não transformamos provações em tentações. E nós vimos na terceira mensagem que nós não podemos culpar a Deus pelos nossos erros, pelas dificuldades que nós passamos, falar, eu só fiz isso porque Deus não me ajudou, porque Deus me permitiu. Não, nós vimos que o problema não está por fora, não está ao redor, está dentro de nós. É do coração do homem que vem a tentação, a cobiça, e que vem o pecado. E no domingo passado, nós vimos como nós devemos receber a palavra de Deus. Nós temos que estar prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós devemos acolher com mansidão e humildade a palavra de Deus. Não sei se vocês estão percebendo, mas Tiago, como pastor da igreja, ele está preocupado em formar esses irmãos em Cristo, irmãos maduros. Tiago, ele não fica trazendo ali um monte de promessas vazias, de vitória, de conquista. Ele está vendo a realidade.
A realidade da nossa vida não é fácil. Essa é a verdade. Todos nós passamos por lutas, por aflições, por dificuldades. Tiago é como um pai que cria o seu filho na realidade da vida, falando a verdade para o seu filho. Meus filhos, quando está na época de prova, não adianta eu falar para eles, não, meu filho, vai tranquilo, vai dar tudo certo. Não, eu falo para eles, você tem que estudar, você tem que se dedicar, tem que prestar atenção na aula, você tem que parar agora com os seus afazeres, suas brincadeiras, tem que ter prioridades. Quando vai crescendo, amadurecendo, meu filho já está na maioridade, eu já tenho que falar para ele, olha, a realidade da vida é assim, eu tenho que preparar eles para a vida. Não adianta eu só ficar falando, não, tudo vai dar certo, calma, tudo vai dar certo, porque a vida não é assim, a realidade bate. Não adianta eu, como pastor, é muito mais fácil eu chegar para vocês e falar, calma, tudo vai dar certo. A gente sabe que em Cristo nós somos mais que vencedores, mas nós precisamos preparar os irmãos para a realidade da vida, de como lidar com as provações, com as dificuldades, com as lutas. É fácil eu falar, esse vai ser o melhor ano da sua vida, talvez não seja. Para muitos talvez não está sendo. Por isso que nós temos que voltar para a palavra de Deus e aprender o que Deus tem e espera de nós e colocarmos em prática. E Tiago, até aqui, queridos, ele está nos conduzindo a essa fé madura, e é nesse capítulo, nessa parte agora, nós vamos ver que ele vai se aprofundar ainda mais, porque existe um grande perigo muito sutil na vida cristã. É um perigo que não está fora da igreja, é um perigo que está dentro da igreja, é um perigo que não está para aquelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, é um perigo para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus constantemente. Que perigo é esse? É possível você ouvir sermões, ler a Bíblia, é possível você concordar com tudo isso e ainda assim não ter uma vida totalmente transformada. É possível você estar muito próximo, muito perto da verdade e mesmo assim estar completamente enganado. Veja o que Tiago ele diz, por exemplo, no verso de número 22, ele diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, se enganarão a si mesmos. Este texto ele é bem claro em dizer que quando eu ouço a palavra e eu não a pratico, eu não engano ninguém mais, ninguém menos do que a si mesmo. Um dos recursos que eu uso para ajudar a preparar meu sermão, nessa exposição, eu uso uma exposição bíblica do Hernandes Dias Lopes, e ele escreve o seguinte: se um crente é enganado porque o diabo o enganou, isso é uma coisa, mas se um crente peca porque ele está se enganando, isso é já uma coisa muito séria. E Jesus, no Sermão do Monte, ele revela o que vai acontecer no dia do juízo. E o que ele diz, querido, deve provocar em nós algo que gera muito temor e tremor. Em Mateus capítulo 7, verso 21 e 23, eu convido vocês a acompanharem comigo as escrituras. Ele vai dizer assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui está bem claro em dizer que ele está falando em questão de salvação. Isso é no dia do juízo. Pessoas vão se apresentar no dia do juízo, vão pensar: eu estou salvo, frequento uma igreja há tantos anos, sou crente de carteirinha, dou meu dízimo, isso aqui. Jesus fala assim: nem todos vão entrar, somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Verso 22 vai dizer o seguinte: no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Queridos, o que me chama a atenção aqui é que Jesus, ele não desmente essas pessoas. Jesus não fala para essas pessoas: não, vocês não fizeram nada disso. Não desmente. Ou seja, essas pessoas, ele não está falando poucos, ele fala assim: muitos que fizeram essas coisas,
Muitos expulsaram demônios, curaram enfermos, operaram milagres, profetizaram. Muitos fizeram todas essas coisas e não serão salvas. E no verso 23, a resposta que Jesus dá é: eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Ou seja, afastem-se de mim, vocês que não praticam a palavra de Deus. Se eu perguntar aqui, quem aqui já foi usado em profecias, quem aqui já expulsou demônios, quem aqui já operou milagres, talvez um ou outro poderia levantar as mãos e falar: pastor, eu já fui usado em alguma dessas áreas. Mas eu acredito que é a minoria. Mas agora para pensar comigo. Se pessoas como estas, que foram usadas para operar grandes feitos como esses, ficarão fora do reino de Deus, o que dirá de nós, o que dirá de muitas pessoas que não têm uma vida constante na palavra de Deus, na presença de Deus, e que não praticam, não vivem a palavra de Deus. Tiago, ele vai dizer do homem que não pratica a palavra. No verso 23, do verso 24, ele diz: pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Tiago, ele compara a palavra de Deus com o espelho. O principal propósito do espelho é nos ajudar a fazer um autoexame. É no espelho que eu vejo se minha barba está bem aparada, é no espelho que eu vejo a minha roupa, é no espelho que a minha esposa faz a sua maquiagem. E o espelho, ele tem o poder de revelar a verdade de quem nós somos e de como nós estamos. O espelho, ele não revela o que queremos ver, mas o que de fato está lá. Às vezes você vai numa loja de roupa, por exemplo, você vê uma roupa, você vai experimentar, quando você coloca, nossa, não ficou bom. Você queria que ficasse bom, você viu na manequim, ficou perfeito, mas você coloca, não dá, não fica bom. Por quê? Ele está mostrando a realidade. O espelho, por exemplo, ele revela coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Eu me lembro como hoje, quando eu vi as minhas entradas aumentando aqui, irmãos. Foi terrível, foi no espelho que eu percebi. Eu tinha cabelo até aqui, acreditem, é verdade, eu tenho foto. E as entradas, eu vi uma falha, eu falei, meu Deus, eu vou ficar calvo. O espelho lhe revela coisas que nós nem percebemos. Quando eu era adolescente, eu trabalhei como office boy, jovem aprendiz, 16, 17 anos. E eu lembro uma vez que eu voltando do trabalho, no ônibus, eu percebi que várias pessoas, ao olharem para mim, davam aquela olhada assim, sabe, de cima e embaixo? Mas eram várias pessoas. Aquele dia eu falei assim, cara, eu estou gatão hoje. Eu estufei meu peitinho de pomba assim, ó. Eu falei assim, hoje eu estou gatão, porque eu olhava, várias pessoas davam aquela olhada assim, eu falei, nossa, hoje estou. Quando eu cheguei em casa, quando eu olhei no espelho, irmãos, tinha um cocô de pomba aqui, ó, rasgado aqui assim, ó. Falei assim, é por isso que eles estavam, não só podia ser por isso, não tinha outra coisa. Queridos, a palavra de Deus, ela é como espelho. A palavra, ela revela a verdade, não é o que nós queremos, não revela o que nós gostamos, nem aquilo que a gente imagina que a gente gostaria de ver. Ela revela a verdade. Se você olha para a palavra de Deus como se fosse um espelho, você se aprofunda nela, você compreende o que ela diz, você conhece a si mesmo. É na palavra que você vai conseguir reconhecer a sua identidade, as suas limitações, os seus pecados. Você vai conhecer aquilo que Deus tem para você e aquilo que Deus, Ele espera de você. Agora, imagina uma coisa. Imagina que você acorda atrasado e você tem um compromisso importante naquele dia. Você corre ali no espelho e você vê no espelho que o seu cabelo está bagunçado, tem pasta escorrida aqui na boca e tem café derramado na sua camiseta. Mas você olha, você viu aquilo, mas você fala assim, nossa, depois eu vejo isso. E você sai da sua casa e vai para esse compromisso desse jeito mesmo.
Tem alguém que faz isso aqui? Não, né? Ninguém faz isso, amém? Amém ou não? Amém. Mas o que Tiago está falando aqui, queridos, é exatamente isso. A pessoa, ela pega a palavra de Deus, elas ouvem o que Deus está falando, é confrontado pela palavra de Deus, Deus mostra para ela a área que ela precisa mudar, mas em vez dela responder em obediência, ela simplesmente segue a vida como se nada tivesse acontecido. O problema não é que não viram, elas ouviram, elas entenderam. O problema é que não fizeram nada para mudar. É como aquilo que elas viram, elas simplesmente não fizeram nada. O espelho lhe revela o que está na sua frente, mas o espelho não vai te transformar. Quem transforma é a resposta que você vai dar. Não adianta você ver e você não decidir mudar. E Tiago, ele vai falar no verso 25 do que acontece com aqueles que se atentam à palavra de Deus. Aqueles que olham para a palavra de Deus e levam a sério e põem em prática. No verso 25 ele vai dizer: se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Olha só, se contudo observarem atentamente a lei perfeita. Diferentemente daquela pessoa que olhou rapidamente para o espelho e saiu, Tiago está falando assim: agora, se aquele que se atenta, aquele que observa, aquele que leva a sério a palavra, aquele que reflete, aquele cujos olhos e ouvidos estão de fato abertos para que o Senhor está falando, com o coração aberto para aquilo que o Senhor está ministrando. Tiago, ele inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer que aqueles que observam atentamente, aqueles que perseveram na palavra e aqueles que colocam a palavra em prática, ele diz, serão felizes no que fizerem. Tem alguém que quer ser feliz aqui, irmãos? Amém? Queridos, então perceba, a felicidade, ela não vem somente do ouvir, como você está me ouvindo nessa manhã. A felicidade não vem apenas do concordar, porque eu tenho certeza que muitos estão concordando com o que eu estou falando. A felicidade não vem de uma emoção que você está sentindo desse ambiente. A felicidade, ela vem de colocar em prática. Tiago, ele está afirmando, queridos, aqui é uma promessa que Deus está prometendo algo. Quem vive dessa forma, de se atentar à palavra de Deus, aqueles que perseveram na palavra de Deus, aqueles que praticam a palavra de Deus, experimentam uma vida verdadeiramente feliz e abençoada. Eu vou dar um exemplo na prática para você. Quando nós nos atentamos à palavra de Deus, nós aprendemos nela que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, amém? Como que seria isso na prática? Quando eu amo o meu próximo, eu vou tratar meu próximo com gentileza, eu vou tratar meu próximo com consideração, eu vou tratar meu próximo com paciência, eu vou ter que tratar meu próximo com bondade, eu vou desejar o bem para aquela pessoa. Agora seja sincero, se eu trato o meu próximo desta forma, o meu relacionamento com essa pessoa vai ser feliz ou não? Tem gente que está em dúvida. Vai ser feliz, essa é a resposta. Amém? Querido, a minha parte é amar o meu próximo, e eu trato o meu próximo dessa forma, com gentileza, com consideração, com amor, visando o bem dela, o meu relacionamento vai ser bom. Se fosse o contrário, não. Se eu tratar o meu próximo com aspereza, com brutalidade, com rivalidade, com inveja, aí sim eu vou ter um relacionamento ruim. Mas olha só, irmãos, não adianta nada a gente dizer apenas que a gente ama o nosso próximo, se na prática a gente faz o contrário.
Tiago, ele chama a nossa atenção, ele nos dá também um exemplo prático sobre isso. No verso 26, ele vai dizer assim: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Olha só, se alguém supõe ser religioso, ou seja, se alguém se considera religioso, e aqui a palavra religioso, queridos, não está no sentido mais pejorativo, né? Hoje eu estava dando aula ali na novos membros, eu falei, algumas palavras com o tempo mudam o sentido. A palavra hoje, religioso, ela já tem um tom mais pejorativo, como se fosse aquela pessoa que fala, mas não faz. É aquela pessoa que tem a aparência de ser religioso, mas não vive isso. Não é nesse sentido que Tiago está falando. Ele está falando no sentido correto de ser religioso. Ele diz, se alguém supõe ser religioso, alguém que afirma, não, eu sou religioso. Muitos acreditam que pelo simples fato de você frequentar uma igreja, pelo simples fato de você dizer que você acredita em Deus, você se considera uma pessoa religiosa. Mas não é um lugar e não é uma afirmação que faz você de fato ser uma pessoa religiosa. É de fato você praticar e se comprometer com aquela religião diz crer. Amém? Por isso que Tiago ele vai dizer em seguida: se alguém de vocês afirma ser religioso, mas não controla a sua língua, engana a si mesmo e a sua religião é vã. A sua religião não tem valor algum. Por que a sua religião não tem valor? Jesus, ele diz em Mateus 12:33, que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Se uma árvore é boa, os seus frutos serão bons. Se uma árvore é má, os seus frutos serão também ruins. E ele vai dizer no verso 34, como pode homens maus dizer algo bom? Isso é incoerente, não tem como. E ele explica o motivo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Agora, reflitam comigo. Se a boca fala do que está cheio o coração, como alguém diz que ama a Deus e ama o seu próximo, e mesmo assim profere mentiras, e mesmo assim difama seu irmão, e mesmo assim acusa o seu irmão? Queridos, isso é totalmente coerente. Neste sentido, a sua religião é vã, não tem valor algum. Você fala uma coisa, mas vive outra, porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. Em contrapartida, o verdadeiro religioso, ele faz duas coisas, e no verso 27 deixa claro isso. Em primeiro lugar, ele vai dizer: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Quando ele diz cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, naquele contexto eram as pessoas mais vulneráveis daquela época, porque uma viúva ela não tinha como trabalhar, ela não tinha de onde tirar seu sustento, e muito menos um órfão que perdia os seus pais. Por isso que elas não tinham, elas eram pessoas vulneráveis. Mas esse contexto pode se aplicar a qualquer pessoa que passa por necessidade. Por isso que a verdadeira religião, aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, é quando você de fato acude o necessitado, é quando você ama o seu próximo. E isso, queridos, não é somente em questão financeira, mas é o seu colega de trabalho, é quando você trata bem alguém da sua família que não está bem, que está depressivo. A forma como você trata essa pessoa, você está demonstrando o amor de Deus, a evidência do amor que Deus tem por nós, você passa para outra pessoa. Tiago, e a segunda evidência que Jesus ele vai dizer aqui, é que não se deixa corromper pelo mundo. Ou seja, o sistema do mundo que nós vivemos, o mundo caído, o mundo corrompido, o mundo que é sujo, o mundo que é imoral,
Todo o sistema desse mundo, ele tenta nos puxar para longe de Deus. Tudo que ele cria e coloca e tenta imputar na nossa mente, nos afasta de Deus. Nós estamos vendo a epístola de Tiago e nós vamos chegar no capítulo 4. Apenas dando um spoiler para vocês, mas Tiago 4:4, ele vai dizer assim: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então lembre-se, irmãos, o Deus que nos chamou, o Deus que nos comprou com o sangue precioso de Jesus, esse Deus é santo. E nós precisamos viver em santidade. Ele nos tirou do mundo, Ele nos resgatou, Ele nos libertou do lamaçal do pecado. Como eu posso querer ser liberto do lamaçal do pecado, querer ter uma nova vida, sendo que eu sempre corro para aquela lama do pecado? Sendo que eu me abro, eu me permito viver uma vida errada no pecado. Isso não é coerente, não está certo, é por isso que a sua religião é vã. Portanto, irmãos, percebam que, infelizmente, hoje há um grande abismo entre o que professamos e aquilo que de fato vivemos. Há um abismo entre o que dizemos e o que fazemos. Há um abismo em aquilo que a nossa profissão de fé diz com aquilo que nós vivemos na prática. Há um abismo entre o cristianismo teórico e o cristianismo prático. Mahatma Gandhi, por exemplo, ele, segundo as biografias que escreveram a respeito dele, ele se diz uma pessoa que admirava muito a Jesus Cristo. Até mesmo o Sermão do Monte, ele admirava muito. Mas ele, quando ele foi num culto, numa igreja protestante, ele foi removido dessa igreja por causa da cor da sua pele. E ele proferiu, ele é autor dessa seguinte frase, que falou assim: olha, de Cristo eu gosto, mas eu não gosto dos cristãos. Querido, se você prestar atenção, nós queremos atrair pessoas para Cristo, mas normalmente quem mais afasta as pessoas para Cristo somos nós mesmos, com as nossas práticas, com as nossas palavras, com as nossas ações, ou até mesmo com as nossas omissões. Às vezes a gente quer trazer pessoas para a igreja sendo chato para ela, apontando o dedo para ela, falando: olha, você tem que parar com isso, que você está fazendo errado, vem para a minha igreja é a certa. Às vezes você quer chegar no seio da sua família e mostrar que você é crente e acusa as imagens, às vezes, dos seus familiares. Não é assim. Nós vamos atrair pessoas pelo nosso viver, é pelo nosso ser, é pelo nosso amor, é pela nossa delicadeza, é a forma que a gente trata com amor. Um exemplo disso, queridos, Tim Keller, quando ele veio para o Brasil, ele contou um testemunho que ele viveu em uma das suas igrejas lá nos Estados Unidos. A igreja dele ainda era pequena nessa época, e ele reconheceu uma jovem sentada a um dos primeiros bancos, e ele viu que ela era uma menina nova assim na igreja, e assim que acabou o culto, ele foi cumprimentá-la e perguntou para ela o nome dela, e começou a conversar com ela, e ele perguntou assim: você faz tempo que você vem? Primeira vez que eu te vejo aqui? Ela falou: não, é a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica. E ele, puxando o papo: e o que te trouxe aqui a essa igreja? Ela falou assim: olha, eu trabalho numa emissora de televisão, uma famosa emissora de televisão aqui em Nova York, e é um emprego dos sonhos, um ótimo emprego, e em determinado dia eu cometi um erro terrível. Esse erro que eu cometi difamou o nome da empresa, foi algo terrível, e eu tinha certeza que eu seria mandado embora, mas para minha surpresa eu não fui dispensada. E ela foi conversar com o supervisor dela direto e falar para ele o seguinte: por que eu não fui mandado embora? O que aconteceu? Ele falou assim: não, erros acontecem, mas está tudo bem, pode trabalhar. Mas ela não ficou satisfeita com aquela resposta, porque ela sabia que o erro que ela tinha cometido era terrível. E ela insistiu na pergunta: não, mas o que
O que o senhor falou para o diretor que manteve meu emprego aqui? E o diretor falou assim para ela, o supervisor contou para ela a conversa que ele teve com o diretor. Ele falou assim para o diretor: se tem alguém que precisa ser mandado embora, então tem que ser eu, porque eu sou o superior dela. E se ela errou, a culpa é minha, eu sou o responsável por ela. E ela ficou abismada com isso, porque ele se colocou no lugar dela e ele poderia perder o emprego por causa dela. E ela ficou tão abismada que ela falou assim: mas por que você fez isso por mim? E ele disse o seguinte: é que eu cometi muitos erros na minha vida, mas um dia Jesus Cristo assumiu meus erros, Ele assumiu os meus pecados e Ele morreu na cruz por mim. O que eu fiz por você nada mais é o que Cristo fez por mim. Sabe qual foi a outra pergunta que ela fez? Qual é a sua igreja? Ele não foi ficar falando para ela: vem para a minha igreja, faz isso, você está errado. Foi na prática, foi no amor. E é isso que Deus espera de nós. Queridos, eu sempre falo isso: o nosso Deus, Ele é invisível, mas Ele se torna visível através de nós. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui representando Deus. A forma como a gente vai viver, principalmente como a gente vai tratar o nosso próximo, como você trata o seu cônjuge, os seus filhos estão vendo. A forma como você trata os seus filhos. Às vezes você vê mulheres chamando a atenção do marido como se ele fosse uma criança, na frente dos outros. As pessoas estão olhando. A forma como você trata o seu funcionário, a forma como você se comporta no ambiente de trabalho quando o seu chefe não está presente, as suas fugidinhas, suas saidinhas, o tempo que você fica na internet, a forma como você vive, você está sendo assistido, e não adianta você chegar e falar assim: vem para a minha igreja, sendo que as suas atitudes, a sua prática não condiz com aquilo que você diz crer. Portanto, queridos, cabe a mim e a você praticarmos a palavra, vivemos na íntegra, darmos um bom testemunho de Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Coloca de pé, por gentileza. Irmãos, depois de tudo que nós ouvimos, a pergunta não é mais: você conhece a palavra de Deus? A pergunta é: você tem vivido a palavra de Deus? Porque, segundo Tiago, existe um perigo muito sério, é de você passar a vida toda ouvindo a palavra de Deus e no fim descobrir que você estava enganado. Você já imaginou, no dia do juízo final, você chegar ali diante de Deus e Ele falar assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço? Querido, nós estamos falando de salvação aqui, não é brincadeira. Nós estamos falando da vida eterna. Não estou falando de você receber uma bênção, não. É uma vida eterna. Há um grande perigo, porque não é o ouvir que transforma, não é o concordar com a palavra que transforma, não é você se emocionar com a palavra, mas é você praticar a palavra, viver a palavra. E hoje, aqui nessa manhã, é possível que tenha pelo menos 3 tipos de pessoas. Pode ser que tenha pessoas aqui que é parecida com aquela pessoa que olha rapidamente no espelho, mas não decide mudar. Ela ouve, ela vê, ela concorda, mas sai daqui e continua da mesma forma. Sua vida não muda, suas atitudes não mudam, sua língua não muda. E hoje Deus está te chamando ao arrependimento. Hoje o Senhor está falando para você: não endureça o seu coração. Talvez tenham pessoas aqui que se considerem religiosas, pessoas que há tempos frequentam a igreja, pessoas que há tempo às vezes servem ministérios, pessoas que estão envolvidas,
pessoas que não se relacionam, ou até não se identificam como pessoas do mundo. Não, eu sou religiosa, mas no íntimo sabe que você está vivendo com uma vida não coerente com a palavra. Você sabe que há várias áreas da sua vida que precisa ser alinhada com a palavra de Deus, e hoje o Senhor, Ele está te chamando para isso. Talvez tenham pessoas aqui também que estão caminhando na prática, pessoas que estão de fato praticando, obedecendo, vivendo com a palavra, e o que eu aconselho você é persevere nisso, persevere. Não adianta apenas nós começarmos bem, o importante é nós continuarmos e terminarmos bem. Irmãos, o Evangelho não é algo que deve ser ouvido apenas no domingo. O Evangelho é algo que nós precisamos praticar e viver. Nós temos o nosso maior exemplo, o nosso maior referencial é Cristo Jesus. Jesus, Ele não só falou de amor, Ele amou. Jesus Cristo, Ele não só falou do sacrifício, Ele se entregou na cruz, Ele pagou um preço, Ele derramou o seu sangue, Ele morreu por mim e por você. E agora Ele nos chama não só para ouvi-lo, mas para segui-lo. Jesus não fala assim, vem e ouve-me. Ele diz, vem e segue-me. Amém? A questão a grande pergunta nessa manhã, o que você vai fazer com isso? Como você vai responder a essa mensagem? Você vai sair daqui e vai se esquecer do que foi anunciado, ou você vai responder com obediência? E eu quero fazer um convite muito sério nessa manhã. Se você entende que Deus falou com você, se você reconhece que tem sido mais ouvinte do que praticante, se você reconhece que há áreas da sua vida que precisam ser alinhadas com a palavra de Deus, se você reconhece que você precisa viver e renunciar a algumas coisas e viver uma vida prática, uma vida de obediência, se você deseja, Senhor, de fato eu quero resplandecer a tua imagem, eu quero viver, Senhor Deus, como mãe, como pai, eu quero cuidar, criar os meus filhos de acordo com a tua palavra. Como esposa, como marido, eu quero viver a tua palavra. Eu quero, Senhor Deus, refletir a tua imagem diante da sociedade, seja no mercado de trabalho, seja na minha escola, não sei qual é a sua realidade de vida, mas eu quero te convidar com muita humildade. Se você, assim como eu, que quer ser uma pessoa melhor, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero te convidar, e eu estou falando, queridos, não é se expor, é uma decisão, é você simplesmente se posicionar, é você se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu preciso, vem aqui na frente, pode vir. É o desejo de agradar ao Senhor. Venha, se coloque diante de Deus como quem diz, Senhor, eu quero viver no meu dia a dia, em qualquer área da minha vida, eu quero ser melhor, eu quero ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, que Deus, Ele resiste ao soberbo. O soberbo é aquele que acha que ele é bom o suficiente, o soberbo é aquele que acha que não precisa melhorar, mas Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Ao humilde é aquele que fala, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, e Senhor, eu quero fazer a diferença, eu quero te glorificar com a minha vida, eu quero te representar aonde for, mas eu quero, Senhor Deus, praticar a tua palavra. Eu não quero, Senhor Deus, ser igual,
Eu não quero, Senhor Deus, ouvir e continuar da mesma forma. Não, eu quero ser diferente, mas eu preciso do Senhor. Feche teus olhos. Vai falando com Deus. O Senhor está presente aqui nessa manhã, queridos. A presença de Deus está aqui nessa manhã. Vai falando com o Senhor. Aleluia. Tem gente chegando, tem gente chegando. Queridos, isso aí é depender do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta manhã, Senhor Deus, eu me uno. Eu não sou diferente desses irmãos que estão aqui na frente, Senhor. Eu não sou mais, não sou melhor, eu não sou diferente. Eu me humilho diante de Ti, Senhor Deus, junto com esses irmãos, dizendo, Senhor Deus, que nós não queremos mais ser iguais. Nós não queremos mais, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra e deixar para depois. Nós não queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra e deixar de praticar. Não, Senhor, nós queremos viver na prática. E nós estamos aqui, Senhor Deus, clamando humildemente que o Senhor nos ajude nesse processo de mudança. Que da mesma forma que o Senhor tem revelado a Tua verdade, nós Te pedimos que o Senhor nos transforme, nos ajude, Senhor Deus, a colocar a Tua palavra na prática. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos melhores pais, melhores mães. Ajuda, Senhor Deus, a melhorar como marido, a ser uma esposa melhor. Me ajuda, Senhor Deus, a ser um filho melhor. Me ajuda, Senhor Deus, a ser um cidadão melhor. Ajuda-me, Senhor Deus, no meu ambiente de trabalho, na minha atitude com o meu chefe, nas minhas responsabilidades, assim como também, Senhor Deus, como profissional. Me ajuda, Senhor Deus, em determinadas áreas, como vizinho, como parente. Eu não sei, Senhor, mas nós queremos refletir a Tua imagem. Nós queremos, ó Deus, deixar o engano e viver a verdade. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, sermos felizes em tudo que nós fizemos. Nós queremos colocar a Tua palavra em prática. Perdoa os nossos pecados, faça tudo novo, Senhor. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, e nós Te agradecemos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Olha para mim, olha aqui para mim.